Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 10 ao verso 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 10 ao verso 11. E eu peço que os irmãos que estão aqui no templo, que você que nos acompanha pela internet, mantenha esse texto aberto enquanto há a exposição da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Santo, nós queremos, ó Deus, nessa manhã, reunidos como família de Deus, como povo de Deus, adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor, porque como já foi destacado pela Tua palavra, o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor está entronizado, o Senhor se assenta num alto e sublime trono. O Senhor é o Deus santo, santo, santo. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus amoroso e perdoador, como nós já vimos. O Senhor é um Deus que ouve o clamor do teu povo. Apesar de nós, apesar da nossa imperfeição, apesar dos nossos pecados, apesar, ó Pai, das nossas falhas, o Senhor ouve a nossa oração por meio de Cristo Jesus. Aceita a nossa adoração nessa manhã, ó Deus. Aceita o nosso culto nessa manhã, porque fazemos em nome de Cristo Jesus. Queremos, ó Pai, também reconhecer a nossa pecaminosidade nessa hora, confessar mais uma vez diante do Senhor que somos falhos, pecadores, que transgredimos a lei do Senhor em pensamentos, atitudes, atos, comportamentos que não agradam ao Senhor. E clamamos ao Senhor que o Senhor, mais uma vez, use de misericórdia, de graça, que o Senhor perdoe cada um dos nossos pecados. Cada irmão e cada irmã que está se derramando nesse exato momento diante do Teu trono de graça e clamando pelo perdão sobre a sua vida. Perdoa-nos, ó Deus, eu te peço em nome de Cristo Jesus. E peço também, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo, ó Pai, a vida de cada irmão e cada irmã aqui no templo, daqueles que nos acompanham pela internet também, para que possamos, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, viver em novidade de vida, viver uma vida de santidade, viver uma vida de acordo com a Tua santa e bendita palavra. Nós não conseguimos isso por nós mesmos, por isso clamamos a Ti, que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça, nos abençoe, que o Senhor, ó Pai, trabalhe na nossa vida, para que possamos exalar o bom perfume de Cristo, para que possamos refletir a luz de Deus, onde quer que nós estejamos, para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado também, ó Deus, por esse ajuntamento, pelo perdão dos pecados, porque o Senhor garante isso a nós. E a nosso pedido nesse momento também é que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração. Fala ao Teu povo, nos alimenta espiritualmente. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta a cristãos que estavam sofrendo. E esses irmãos estavam sofrendo por conta da perseguição religiosa. Ser cristão havia se tornado ilícito no Império Romano nesse período, e muitos cristãos estavam sendo caçados, torturados
e mortos por conta da fé em Jesus Cristo. A mesma fé que eu, pastor Juliano, a mesma fé que você que está aqui no templo, a mesma fé que você que está em casa tem em Cristo Jesus, é por conta dessa fé que esses irmãos estavam sendo caçados, torturados e mortos. Então o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta que nós estamos estudando, né, esse trecho dessa carta, para encorajar os irmãos que estavam sendo perseguidos daquela época. E para encorajar os irmãos em Cristo que estão sendo perseguidos hoje, a permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Esse é o objetivo do apóstolo Pedro ao escrever essa carta. Permaneçam firmes na fé em Cristo Jesus, mesmo em meio à perseguição. Então ele está encorajando os cristãos do passado e os cristãos de hoje a permanecer firmes, mesmo em meio à perseguição religiosa. Ele diz para nós hoje, permaneçam firmes na fé em Cristo, Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba. Permaneça firme, Marcela. Permaneça firme, Aparecida. Permaneça firme, Valéria. Permaneça firme, Juliano. Permaneçam firmes, cristãos, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao sofrimento decorrente da perseguição religiosa. Mas alguém pode perguntar ou pensar o seguinte, pastor Juliano, mas hoje não há perseguição religiosa no nosso país. Nós vivemos num país livre, onde nós podemos falar da nossa fé, não é? Nós não temos perseguição religiosa. E se isso passou pela sua cabeça, eu digo o seguinte para você, aí que você se engana, meu irmão. Aí que você se engana, minha irmã. É impossível, preste atenção no que eu estou dizendo, é absolutamente impossível que um verdadeiro cristão não sofra perseguição religiosa. Não tem como isso não acontecer. Deixa marcada aí a primeira carta de Pedro, mas abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Vamos ler todos juntos, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão... Você prestou atenção no que a palavra de Deus está dizendo? Ora, todos, não são alguns, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós vivemos, irmãos, em um mundo corrompido. Vivemos em um mundo que contraria os valores bíblicos, os valores cristãos, os valores que são colocados na Escritura Sagrada. E a partir do momento que nós vivemos de acordo com a nossa identidade, e qual é a nossa identidade? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, filhos do Deus Altíssimo, cidadãos dos céus. A partir do momento que nós começamos a viver de acordo com a nossa identidade, certamente você vai ter problemas.
vai enfrentar problemas na faculdade, vai enfrentar problemas junto aos amigos, vai enfrentar problema no trabalho e até dentro da igreja. Porque dentro da igreja existe também aqueles que não são filhos de Deus. E, consequentemente, são filhos do diabo, por enquanto, pelo menos. Então, a partir do momento em que nós continuamos, que nós vivemos de acordo com a nossa identidade, que nós vivemos um cristianismo autêntico, verdadeiro, nós vamos sofrer perseguição religiosa. Seja contra o aborto, como ensina as Escrituras Sagradas, e você vai ver se não há perseguição religiosa no nosso país. Defenda a família tradicional. O que é a família tradicional? Um homem casado com uma mulher e seus filhos. E você vai ver se não há perseguição religiosa no nosso país. Defenda que a homossexualidade é um pecado, é uma abominação diante de Deus. Não agrada a Deus. E você vai ver se não há perseguição religiosa no nosso país. Defenda que aqueles que nem todas as pessoas são filhas de Deus, porque eu me torno filho de Deus por meio da fé em Cristo Jesus apenas. E você vai ver se não há perseguição religiosa no nosso país. Defenda que existe apenas um caminho que nos leva a Deus. E que não é uma religião. E que não é boas obras. E que não é nada que não seja Cristo Jesus. E você vai ver se não há perseguição religiosa no nosso país. Eu e vocês, que somos cristãos, temos que entender que perseguição religiosa contra cristãos sempre existiu e sempre haverá de existir. Porque nós estamos no mundo caído, no mundo debaixo da maldição de Deus, no mundo que jaz no maligno, como diz a Escritura Sagrada. E quando nós vivemos uma vida de convertidos, e o que é conversão, né? Eu estou andando para cá, eu fui transformado, eu fui convertido, 180, eu começo a ir ao extremo oposto do que eu estava indo. Então eu começo a ter choque, porque a porta larga é no caminho oposto. Percebe? Não é possível ser um verdadeiro cristão, um cristão autêntico e não sofrer perseguição religiosa. E daí vale a reflexão. Para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, para o pessoal, né, da meia-idade, o pessoal da minha idade, quer dizer, o pessoal aí mais, né, mais experiente. Se nós não estamos sendo perseguidos pelos nossos valores, será que eu estou vivendo de acordo com os valores cristãos? Porque ser cristão é viver uma vida de transformação. Então, se eu fui transformado, mas eu não passo por nenhum conflito lá fora, alguma coisa errada. E veja que o que eu estou falando não é novo. Abra a sua Bíblia, continua aí marcado na carta de Pedro, mas abra a sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 18 a 20. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 18 ao verso 20. Quem está falando aqui, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo.
é o nosso mestre. É aquele que nós estamos adorando nessa hora. E veja o que o Senhor Jesus está dizendo. Ora, não, desculpa, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Então veja, quem está falando aqui, o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos. E se você é um discípulo de Jesus, ele está falando com você. Se o mundo vos odeia, você não está sozinho. Sabei que primeiro do que vós outros, me odiou a mim. E ele continua, verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas nós não somos mais do mundo. Nós fomos tirados das trevas e conduzidos para o reino do Filho do seu amor. Nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma pátria celestial em Cristo Jesus. A nossa vida foi transformada. Vós, o texto diz, verso 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se você defender a pauta mundana, o mundo vai aplaudir você. Muito bem, é isso mesmo. Mulher não pode ser submissa ao homem mesmo. Não, o importa é o amor. Pode ser de um sexo com o mesmo sexo, é isso mesmo. Defenda os direitos iguais. Todas as religiões levam a Deus. Aplausos. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, Deus nos escolheu, por isso o mundo vos odeia. Percebe? O mundo deve nos odiar, segundo o nosso mestre. E ele continua, verso 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Nós não somos maiores do que Cristo. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, é que a perseguição religiosa, ela existe. Ela existe de forma diferente, dependendo de onde você está, da cultura que você está, mas ela existe. Por enquanto, no Brasil, os cristãos não estão sendo mortos fisicamente. Só estão sendo cancelados, né? Nós temos o caso aí do Maurício de Souza, por exemplo. Quando nós defendemos algo, e eu nem sei se ele é cristão, mas quando nós defendemos algo que é bíblico, independente de quem seja, vai vir o ataque. Eles querem respeito, querem liberdade de expressão, mas não querem que você se expresse. Percebe? Como eu disse, irmãos, é impossível ser um verdadeiro cristão e não sofrer. E é para encorajar os crentes a permanecer firmes no cristianismo é que Pedro está escrevendo essa carta. Permaneçam firmes, vocês estão sofrendo perseguição, vocês estão sendo caçados, torturados e mortos, mas não permitam que essa aflição faça com que vocês abandonem o cristianismo. Faça com que vocês retrocedam na fé de vocês. Continuem firmes. Se for necessário ser preso por isso, sejam. Mas não neguem a fé de vocês, continuem firmes.
E aqui no finalzinho da carta, aí no capítulo 5, verso 10, Pedro diz o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então veja, irmãos, aqui Pedro diz que o Deus de toda a graça, ou seja, o Deus que é a fonte de toda a graça, o mesmo que chamou soberanamente os cristãos para a sua eterna glória por meio de Cristo Jesus, esse mesmo Deus faria 4 coisas conosco: aperfeiçoaria, firmaria, fortificaria e fundamentaria. Veja o verso 10. Ora, o Deus de toda a graça, que é o fundamento de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, Ele nos chamou para a sua eterna glória, em Cristo Jesus, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, é Deus, continuará trabalhando em nós, fazendo o quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mas antes disso, olha que interessante. Pedro destaca que os cristãos irão sofrer um pouco. Não é isso que o versículo diz? O texto diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. E é interessante que o sofrimento desse tempo não é por um pouco, não é verdade? Até porque o cristão, ele sofre a vida inteira. O verdadeiro cristão. Porque se ele é crente desde pequenininho, lá no jardim, ele vai sofrer porque ele é cristão. Na adolescência, a mesma coisa. Na escola, a mesma coisa. Na faculdade, a mesma coisa. Porque se ele se coloca, se ele é um verdadeiro cristão, ele vai sofrer perseguição a vida inteira. Então, por que Pedro, ele usa essa expressão por um pouco? O que Pedro está dizendo, irmãos, é que esse período de tempo que nós estamos aqui sofrendo, ele é pouco comparado à eternidade. Essa semana eu fui fazer uma visita muito gostosa. Fui visitar o seu João da dona Adelina. A dona Adelina perdeu a irmã. Fui lá visitá-la e comi um bolinho, óbvio. E aproveitei levar a ceia. E eu estava conversando com o seu João. Que papo gostoso. E ele estava me contando que em setembro ele completou 103 anos de idade. Quanto tempo de vida, né? Eu brinquei com ele, falei, seu João, eu vou fazer 43 em dezembro, no Natal. Eu estou pior que o senhor. Não é verdade? E eu fiquei pensando, puxa, 103 anos é muito tempo. E eu fico imaginando que nesses 103 anos, o senhor João teve muitas alegrias, mas muito sofrimento também, porque a vida é de sofrimento. O cristão sofre. Mas esses 103 anos de lutas do seu João, eles não podem ser comparados com a eternidade. E é por isso que ele usa essa expressão pouco tempo. A ideia aqui é a mesma que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Abra aí a sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 17 e 18.
palavra do Senhor diz o seguinte: porque, olha só que interessante, porque, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Deixa eu só fazer uma paradinha aqui. A sua tribulação é leve e momentânea? Tem gente, irmãos, que ora pelo esposo há 40, 50 anos. Leve e momentânea. Tem gente que ora pela vida do filho a vida inteira. Tem gente que, desde que nasceu, carrega consigo problemas de saúde. Eu perdi um amigo ano passado. Ele teve um câncer de com 23 anos no estômago. Mas ele foi curado desse câncer. E ele morreu com 33, 10 anos depois. E esse amigo, ele dormiu durante 10 anos antes de ir para o descanso eterno. Ele dormiu 10 anos sentado, porque ele não conseguia deitar porque tinha fluxo. Como assim, Senhor, leve e momentânea tribulação? Agora continua o texto. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Essas coisas são temporais, e as que não se veem são eternas. O que ele está dizendo é o seguinte: 10 anos dormindo no sofá é muito tempo para nós, nessa nossa perspectiva, mas o que é isso perto de uma eternidade gozando dos prazeres de Deus? Num lugar onde não há gozo, não há pranto, nem choro, nem dor, aonde toda lágrima do nosso rosto vai ser enxugada. O que é isso? Não é nada, irmãos. Quando você está andando e você bate o dedão assim na quina da mesa, já aconteceu isso com você ou não? Não parece que vai ser eterno? É eterno enquanto dura, né? Meu, você tem uma dor tão intensa que você fala, meu Deus, que terrível isso. Mas depois que, passou um tempo, puxa, passou. Mas enquanto estava ali é eterno. É a sensação. Aqui a gente está sofrendo e parece, puxa, não passa, mas nós vamos passar a eternidade na glória. Eternidade na glória. É disso que o texto está falando. Então, em comparação com a eternidade, os sofrimentos dessa vida são curtos. Mas é interessante que mesmo nesse curto período de tempo, 103 anos, por exemplo, mesmo nesse curto período de tempo, Deus já vai trabalhando na nossa vida, agora. O texto diz que o Senhor há de nos aperfeiçoar. E a ideia aqui, no original grego, é de consertar algo que foi quebrado e torná-lo completo. Então, algo que foi quebrado, o Senhor pega e o restaura, o completa. E é isso que Deus faz conosco. É isso que Deus já está fazendo conosco hoje. A gente está no processo de santificação, inclusive. Deus, ele pega aquilo que está consertado, quebrado, e ele conserta. Ele, como diz aqui, ele aperfeiçoa em Cristo Jesus. A outra coisa que ele faz, ele firmará. Firmar aqui é firmar na fé. É fácil ter fé nos momentos de crise? Eu creio em Deus, está tudo caindo, está tudo dando errado. É fácil ter fé? Não. Quantas vezes você já teve a impressão assim, Deus, o Senhor me esqueceu, não é possível. Você já não teve essa impressão? Parece que Deus está tão longe porque as coisas estão desmoronando e parece que não há ação de Deus. A nossa fé precisa ser fortificada, irmãos, e é isso que Deus faz conosco.
Daí está tudo quebrado, tudo caindo, daí Deus usa um irmão, Deus usa a palavra, Deus usa um culto, e você vem aqui arrebentado, quebrado, e daí você sai restaurado. Ele está fortalecendo a nossa fé, nos fortalecendo. Ele fundamentará, e a ideia aqui é de prender a pessoa em um fundamento. Nós que estamos lá balançando porque somos fracos, Deus nos pega e nos firma em Cristo Jesus. Ele nos fundamenta em Cristo Jesus. Então, irmãos, fortificará antes, né? O que é fortificar? Ele é fortalecido. Deus, ele nos fortalece nessa caminhada cristã. Então, no meio do sofrimento, então imagine aí a sua caminhada, para alguns é 43 anos já, para outros está 103, né? E vai mais, com a graça de Deus. Para outros é 80. Para alguns com 26 ela se finda. Não é? Então, mas a ideia é que nós cristãos, enquanto nós estamos nesse curto período de tempo de sofrimento, Deus já está agora trabalhando em nós. Louvado e bendito seja o nome do Senhor por isso. Aliás, é assim que ele termina. Veja o verso 11. Depois que eu entendi tudo isso, o que ele faz? A ele, a Deus, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se eu entendo que o Deus de toda a graça, que é o fundamento de toda a graça, se eu entendo que esse Deus, ele me chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, se eu entendo que nesse período pequeno, curto de sofrimento, ele está me aperfeiçoando, firmando, fortalecendo e fundamentando, qual é a minha resposta a isso? Louvor a Deus. Adorar a Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para louvar a Deus por aquilo que Ele já está fazendo em nós hoje. Então, irmãos, o que nós aprendemos com esse texto? Hoje nós aprendemos que o sofrimento, ele faz parte da vida cristã. Não tem jeito. Se você é um verdadeiro cristão, você vai sofrer. Até porque você tem 3 grandes inimigos. O diabo, o mundo e o mais poderoso deles, que é você mesmo. É a sua carne. E a nossa carne milita contra nós, né? Nós temos o velho Juliano, dentro de mim tem o velho Juliano e o novo Juliano, e os dois ficam se degradando lá. É uma briga, é uma luta. Então eu tenho que lutar contra mim mesmo. Olha que sofrimento. Mas nesse período de luta, Deus vai nos fortalecendo, vai trabalhando na nossa vida. Que nós possamos adorá-lo por isso.